Este é o segundo vídeo de uma série de 8 vídeos sobre a história da Igreja ao longo dos séculos. O título, A Igreja Peregrina, vem de um livro publicado em 1931 por Edmund Hammer Broadbent, que, após anos de pesquisa, documentou como, através dos séculos, comunidades de crentes mantiveram os princípios bíblicos, apesar dos desafios e perseguições. Tudo mudou quando Constantino, o Grande, supostamente se converteu ao cristianismo. Era o ano de 312 d.C., na véspera de uma batalha decisiva na Ponte Múvia. Dizem que ele viu uma cruz no céu com as palavras: "Com este sinal vencerás". No dia seguinte, derrotou Maxêncio e se tornou imperador com poderes absolutos. Depois disso, declarou-se cristão. Mas será que sua conversão foi genuína? Muitos acreditam que não. Havia um grande número de cristãos no império e ele sabia que poderia usá-los a seu favor. Gene Edwards descreve Constantino como o primeiro cristão medieval, alguém que era 90% cristão de nome e 90% pagão em pensamento. Como imperador, ele queria governar sobre tudo, inclusive a igreja. E foi assim que o erro entrou como uma enxurrada. O Dr. Arthur Randall Short escreveu que, quando o paganismo foi finalmente derrotado e a perseguição deu lugar à prosperidade, os males vieram como uma torrente. A igreja começou a fazer concessões para atrair o povo, adotando festas e divindades pagãs, apenas mudando seus nomes. A famosa estátua de Pedro em Roma, por exemplo, originalmente era uma estátua de Júpiter. Imagens de Vênus ou Minerva foram transformadas na Virgem Maria. Onde faltava realidade espiritual, tentava-se compensar com música, rituais e ostentação. E assim, uma sucessão de papas passou a reivindicar infalibilidade, retirando a Bíblia das mãos do povo e impondo uma obediência cega a uma igreja que adorava imagens. A história mostra como muitos desses líderes estavam longe da santidade que proclamavam, sendo assassinos, adúlteros e amantes do dinheiro. E tudo isso começou com a fusão entre a igreja e o Estado. Outro nome que teve um grande impacto na igreja foi Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África. Ele foi um cristão verdadeiramente convertido e, sem dúvida, um gigante espiritual em muitos sentidos. Mas, infelizmente, também deixou ensinos problemáticos. Um deles era a ideia de que não havia salvação fora da Igreja Católica Romana. Outro, ainda mais perigoso, foi a crença de que o poder civil tinha o direito de impor à força a doutrina da Igreja, punindo até com a morte aqueles que não aceitassem. Ele usou um versículo de Lucas 14 para justificar isso. Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Mas essa interpretação distorcida causou rios de sangue ao longo da história. É um grande alerta sobre o perigo de tirar versículos do contexto. Com o passar dos séculos, 3 grandes correntes se formaram na história da Igreja. Primeiro, o catolicismo romano, que se ramificou em diferentes vertentes, como a Igreja Ortodoxa, e existe até hoje. Entre seus nomes mais conhecidos estão Agostinho, Tomás de Aquino, Inácio de Loyola, Savonarola e muitos papas. Apesar de todo o erro, alguns verdadeiramente amaram o Senhor Jesus e confiaram apenas nele para a salvação e não nos méritos dos santos ou de Maria. Depois veio o protestantismo, surgido na reforma do século XVI e que continua até hoje, dividindo-se em diversas denominações. Entre seus grandes nomes estão Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio, João Knox, Jonathan Edwards, John e Charles Wesley, George Whitefield, Guilherme Carey, Charles Finney, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, Billy Graham e muitos outros. Homens fiéis a Deus, mas que, infelizmente, ainda estavam ligados a sistemas religiosos sem total apoio bíblico. E assim, ao longo dos séculos, a história da Igreja tem sido marcada por acertos e erros, fidelidade e corrupção, verdades e enganos. Mas, em meio a tudo isso, sempre houve um remanescente fiel, aqueles que confiaram somente no Senhor Jesus e permaneceram firmes na palavra de Deus.